Amém, Jesus. Olá, meus amigos e amigas. O meu abraço a você. Deus te abençoe. Hoje, 20 de março de 2025, quinta-feira, vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Quero te abençoar com esta palavra. Hoje é Isaías capítulo 8, versículo 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Nem temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Amém? Vamos aqui aprender com a palavra de Deus. O profeta continua falando aí para ajudar o povo de Deus e para nós, povo de Deus, aqueles que creem em Cristo como Senhor, Cristo Jesus como Senhor e Salvador, são filhos de Deus, de acordo com a Bíblia. João capítulo 1, versículo 11, 12, 13, vai ensinar isso claramente. Quem crê é filho, tá certo? Vamos aqui a Isaías 8, 11, que diz assim: porque assim o Senhor me disse. Você já sabe que o profeta está falando aquilo que Deus revela, é a palavra de Deus, não é o profeta inventando uma história como os mentirosos, como o diabo faz, como os filhos do diabo fazem, mentem, né? No nosso Brasil, no nosso governo, só o que tem é filho do diabo e mentiroso, tá certo? Então o profeta está falando o que Deus revela, amém? E ele vai dizer, tendo forte a mão sobre mim, ou seja, a mão de Deus está impelindo ao profeta a falar. Entender esse sentido da mão de Deus, assim, quando o profeta, ele é assim cheio da presença de Deus, ele entende isso, ele vai trazer essa compreensão de que a mão de Deus está sobre ele. Então ele vai dizer isso de uma forma clara, que consciente de que está sobre ele, para que ele possa profetizar, para que ele possa falar. E o versículo 11 vai dizer ainda, e me advertiu que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo. Bom, não andar pelo caminho desse povo, isso significa que assim, Judá não deveria aprovar o que aquele povo estava fazendo, assim, seduzido pelos deuses dele, pelas coisas, por aquilo que os reis estavam fazendo, que a gente vem dentro de um contexto onde a Síria e Samaria estão se unindo para contra Judá. Ele não vai temer esse povo, ser seduzido pelas nações, por aquilo que eles fazem, assim, nem se preocupar em querer a ajuda deles. É nesse sentido que o profeta está falando. Amém? Porque Judá sabe que o socorro vem de Deus. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador sabe que o socorro vem de Deus. Então o profeta aqui ele é advertido para que não ande no caminho das nações, dos povos. É o que Judá está fazendo. Pecando, idolatria. Só o que tem hoje no mundo é idolatria. As igrejas aí, de todo jeito. Todo segmento que você quiser, é só idolatria. E umas são muito claras, outras são incubadas, mentindo, né, pregando o evangelho, só meia verdade. E não tem nada pior do que uma meia verdade, parece que é uma verdade, né? Ou seja, uma mentira. Tudo aí, olha, gente, eu não tenho como dissociar a palavra de Deus do contexto em que se está vivendo, porque a história ela vai acontecendo e Deus vai agindo. Estamos aí num país, nosso Brasil, dominado por um socialismo comunista, diabólico, satânico, que é uma ação do mal. O mal age através de pessoas. Tá certo? Ele não vai descer aí cuspindo fogo com um tridente na mão, não. Isso é uma fantasia que criaram. Mas o mal, ele age através de pessoas. E o profeta está dizendo, olha, não se curva a esse povo, não se seduzam por esses deuses, por essas situações que estão aí. Desde que o cristianismo existe, que a mentira vem dentro dele. Constantino não se converteu não, tá certo? Ele fez um negócio lá porque ele era político, tanto quanto os de hoje. Você vê aí satanista dando glória a Jesus Cristo, por quê? Ele quer seu voto. É um conspirador. Amém? Vamos aqui o versículo 12 que diz assim: não chameis conjuração tudo quanto este povo chama conjuração.
Conjuração é exatamente conspiração, tá certo? Tá lá. A função do diabo é essa mesmo, fazer medo ao cristão, fazer medo ao crente. Estava aqui metendo pavor em Judá, porque Judá, assim, olha, quando Judá está perdido aí no pecado, na idolatria, aí fica com medo, fica acreditando em qualquer coisa. O Isaías vai dizer, não chameis conjuração, tudo quanto esse povo chama de conjuração, ou seja, essa conspiração. Ah, Deus está conspirando contra mim. Não, querido. Quem conspira contra nós é o Satanás, desde o princípio, desde que Adão caiu. Tá certo? E nesse contexto aqui, ele estava conspirando a conjuração aqui das nações contra Judá, era através da Samaria e da Assíria. Samaria era a capital do reino do norte, que é Israel, que é Efraim, é o mesmo reino, assim, irmãos, as 10 tribos que pertenciam também à mesma de Judá, as duas. Amém? Então, entender isso, olha, não chama de conspiração, não. Olha, tem pastor aí defendendo esse comunismo desgraçado atualmente. Tem pastor, com todo respeito aí à Igreja Universal, ao poder que ela tem socialmente, mas um cidadão aí que é deputado federal, dizer que a anistia não é para os presos políticos do Brasil, que estão presos erradamente, isso é conspiração, não entra na conspiração desses falsos crentes não, tá certo? Porque estão do lado do diabo. Então Isaías está dizendo aqui, não chamei de conspiração, de conjuração, o que ele chama de conjuração, ou seja, é uma conspiração, não entre nessa, tá certo? A anistia, eles estão dizendo que isso é conspiração, não é, a anistia é um direito, e aí vem crentes aí defendendo isso, que a anistia não deve acontecer. Eu estou dizendo isso, mano, porque a palavra, nesse contexto, Judá tinha se afastado de Deus, e aí ele estava com medo de tudo. O que ele está dizendo aqui é para ajudar a não praticar assim, de forma a aderir essa ideia que aqui estava, era a ideia de confederação, tá certo? Estava se unindo a Síria e Samaria, e aí Acá estava assim, vamos fazer uma confederação. Gente, a história, e Deus se revela na história hoje, tá certo? Então, estou dizendo isso para que você não vá se aliar a esses pagãos. Você que é crente que vota na esquerda, comunista, fascista, marxista do mal, você tá conspirando com eles, participando da conspiração deles. É isso que o profeta está alertando a ajudar naquele contexto. Amém? E aí vai dizer assim, não temeis o que eles temem. Ou seja, o que eles temem? Eles temem perder o cargo. Eles temem perder assim a posição. No caso aqui era deuses, né? Mas eles têm deuses também hoje. Não se engane. O nome Janja tem um sentido de uma entidade do candomblé que tem um poder de dominar os homens. Cuidado aí, você é crente aí, está dominado pelo Satanás. Meu irmão. A palavra de Deus é para ti hoje também, naquele contexto, para ajudar. O versículo 12 aqui vai dizer, não tem mais o que eles temem. Ou seja, o que eles temem? Ou seja, não pratiquem, não estejam de acordo com o que eles fazem, não criam nos deuses deles, não entrem na conversa deles, é conspiração. Hoje nós temos uma conspiração no Brasil contra quem é do bem. Aqui tinha uma conspiração contra Judá. Judá estava pecando. Se você é crente e está pecando, meu irmão, se volte para Deus, tá certo? Essa é a nossa ação com Deus. Judá deveria ter se voltado para Deus. E aí ele vai terminar o versículo 12, nem tomeis isso por temível. Ou seja, o profeta ele vai estar orientando que Judá, ele não precisa estar com medo disso não. Amém? Olha, o cristão tem uma segurança em Deus. Judá era para estar seguro em Deus aqui. Mas Judá estava se deixando levar. Acais, já venho contando a história para você, quando estamos falando aqui de Isaías, nesse contexto aqui dos capítulos 6, 7 e 8 que estamos agora. Judá, ele estava cativo à perversão, à idolatria, aos deuses. Amém? Olha, o nosso Deus é Jesus Cristo. Coloque sua vida nas mãos dele. O que o profeta está dizendo é, não temeis isso,
Não tomeis isso por temir, vocês não tenham medo do que eles estão fazendo, não. Não tem aí os deus deles, a macumba deles, olha. No carnaval todo mundo ficou aí, o diabo, que conversa é essa? O diabo foi derrotado na cruz, o que ele faz aí é só uma permissão de Deus. Crente não se preocupa com isso, não. Prega o evangelho, Jesus Cristo está aqui para te abençoar, e eu estou te abençoando com a palavra de Deus hoje, assim como o profeta estava abençoando Judá naquele contexto. Judá não quis ser abençoado, preferiu servir aos deuses, preferiu confiar nas nações, preferiu confiar nos deuses deles. Nós confiamos em Jesus Cristo, trazendo isso para hoje, tá certo? Amém, querido? Portanto, Judá, ele devia confiar em Deus, é o que o profeta está dizendo. Isso vale, e não devia confiar nas nações, nem nos deuses das nações. Amém? Você está confiando no comunismo? Você pensa que ele vai lhe ajudar? Não, que ele é do diabo, o diabo não ajuda ninguém, ele toma o que é seu. Chegar numa igreja que quer tomar seu dinheiro aí, tenha cuidado. Não é de Deus não isso. Tá certo? Oferta e dízimo é normal. Agora, tomar o que é seu não é de Deus não, isso é do diabo mesmo, tá certo? Isso é o que o mundo faz, a conspiração contra os filhos de Deus. Judá estava com medo, porque estava pecando. Mesma coisa vale para hoje, querido. Amém? Deixa eu ler aqui o Salmo 27,14, que diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se e tenha o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. E Judá sabia disso. Eu sei disso. Você sabe disso. Você está esperando por esse governo corrupto, ladrão? Não vai sair nada daí não. Só mentira e roubo. Nós esperamos em Deus. Eu estou dizendo isso para você porque Judá, naquele contexto, se seduziu pelas nações, se perdeu. E nós não podemos nos seduzir, não. Jesus Cristo é o nosso Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Olha, Jesus Cristo, ele diz assim, capítulo 14, versículo 1 do Evangelho de João: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar morada, e quando eu vou lá preparar, voltarei para que vós estejam onde eu estou. Glória a Deus. É a poeira. Você está entendendo isso? Você está confiando aí nos homens? Devemos confiar no sentido de esperar que as pessoas façam o que é certo. Desse governo não espero nada. Ele é um conspirador, ele é um conjurador, ele é um mentiroso. Nós esperamos em Deus, confiamos em Deus, portanto, confia em Cristo. Amém? Judá precisava confiar em Deus naquele contexto. Você precisa confiar em Deus hoje. Eu estou te abençoando com a palavra de Deus. O Senhor seja contigo, você possa crer em Jesus e viver naturalmente. Naturalmente. Mas sabendo que tem um Deus, que é o seu Deus. E votar certo também, isso faz parte. Deus te abençoe, Deus te guarde. Não confie nos conspiradores, nos conjuradores, nos mentirosos. Confie em Deus. E Deus para nós hoje é Jesus Cristo crucificado e ressuscitado e vai voltar. Deus te abençoe. Amém.